Hoje, irmãos, é um dia muito importante, e é difícil falar desse dia, né, na posição que estou, porque hoje é o dia do pastor. E passa tão batido que ontem eu fui ao shopping com a família e comprar alguma coisa que eu precisava para hoje, uma lembrança para os pastores, e encontrei com outro pastor, e eu falei, parabéns pelo seu dia, mãe. Ele falou, é amanhã? Eu falei, é amanhã. Aí ele falou, eu estou comprando uns presentes, umas lembranças aqui para os pastores da nossa igreja. Ele falou, rapaz, eu vou ligar para a secretária agora, para comprar também, que eu nem me lembrava, e ver se compram alguma coisa para mim também, lá e tal. A gente não tenta legislar em causa própria, irmãos, porque fica sem graça eu ligar para a secretária, e compra alguma coisa lá para nós, para o domingo, que é presente do dia do pastor, né? A gente prefere ser lembrado do que estar lembrando que é o nosso dia. Mas esse dia foi separado, ele é reconhecido pelo governo, porque é uma maneira de não apenas o povo da casa de Deus, mas os de fora, pararem um pouquinho para imaginar como seria a vida sem pastor. Pastor é uma posição tão importante na vida das pessoas, que a Bíblia diz que Jesus estava num barco, e a multidão corria pela praia, para ver onde ele ia desembarcar, e ele se emocionou, diz o texto, ele se emocionou por ver aquelas pessoas como ovelhas que não têm pastor. Ele não os viu como um povo que não tinha um prefeito, ele não os viu como pessoas que não tinham comércio, ele não viu pessoas que não tinham emprego, ele viu e se lamentou que eram como ovelhas que não têm pastor. E ele sabia muito bem do que ele estava falando, porque ele vivia numa cultura que tinha muitas ovelhas. Era muito comum ver pelas ruas da Palestina pastores andando. Quando eu fui a Israel, eu vi isso, gente passando de ônibus, indo em direção aos destinos que estávamos para visitar, e aí a gente via os pastores andando pela rua com seus rebanhos. Nunca eram mais de 100 ovelhas, era de 50 a 100 ovelhas, e ele era interessante, do jeito que a gente vê nos vídeos, as ovelhas estão assim num canto, num pasto, aí ele faz um barulho que você não consegue fazer, e elas começam a vir. Ele faz um barulho, elas conhecem a voz. Podem ter 10 pastores assim, com rebanhos diferentes, e o pastor fala alguma coisa e não adianta, elas não vêm, elas só vão atrás do pastor que é delas, o pastor que elas conhecem a voz. E o Senhor fez essa comparação. Ele olhou para aquelas pessoas e disse, são como ovelhas desesperadas, não tem um pastor a quem recorrer. Porque a ovelha, o animal, apesar de ser um bichinho fofinho, não é? Mas é um bicho que tem pouca percepção de perigo. Por exemplo, ela tem pavor de água, porque ela anda de casaco de pele, não é? Ela anda com aquela fofura toda. Se ela cai na água, aquilo incha e ela morre afogada. Então ela tem pavor de água. Por isso que Davi, quando escreve Salmo 23, ele fala, leva-me às águas de descanso. Quem é que acha a água certa para a ovelha beber água? Ele sabe, elas não vão chegar perto de água. Rio com água corrente, com aquela correnteza, elas não se aproximam. Elas não discernem se é água salgada ou se é água doce. Quem é que faz isso? O pastor. Então ele conduz as ovelhas para um lugar, para um oásis, onde elas possam tomar água, sabendo, essa água é boa, essa água não é agitada, essa água não vai nos encher a lã, de modo que a gente se afogue. Então, ela precisa de alguém para isso. Enquanto a ovelha está junto ao rebanho, ela está protegida. Por isso que os rebanhos não podem ser muito grandes. Sempre que você vê num filme uma ovelha sendo pega por um leão, por um urso, por um lobo, é que ela se afastou do rebanho. Enquanto ela está próxima do pastor, o pastor encara o que seja. Aquele bastão que ele tem, não é uma bengalinha, não, irmãos. Aquilo é um cajado imenso, mais de 2 metros de altura, que ele carrega com aquela curva, parecendo um cabo de guarda-chuva, que tem suas finalidades. Aquilo ali, quando um animal chega para pegar uma das ovelhas, ele usa aquela ponta do cajado para afastar o animal e protege mesmo. Ele tem as pedras no seu alforje, como Davi tinha quando encarou Golias. Ele tem pedras para afugentar animais perigosos, e quando a ovelha se afasta
e cai na beira de um penhasco, se agarra num coisa, ele usa o outro lado para agarrar pelo pescoço e trazê-la de volta. Então, tem toda uma dinâmica a vida das ovelhas no envolvimento com o pastor. E hoje, o dia do pastor, é uma maneira de a gente lembrar, eu sou ovelha do Senhor também, não é? Então, fui ovelha por muitos anos, aos 65, eu fui ovelha pelo menos por 30, um pouco menos de 30, né? Se eu sou pastor há 37 por aí, então, já perdi a conta, irmãos. 29, eu fui por 29, já que eu vou fazer 66, eu fui ovelha, então sei o que é ser ovelha, e fui uma ovelha que questionava, uma ovelha que dava trabalho, e meu primeiro pastor era meu tio, e como eu questionava, perguntas que tadinho, ele ficava embaraçado, meu tio, por exemplo, ele não permitia que as irmãs raspassem as axilas, nem as pernas, e eu ia perguntar, porque minha mãe se irava com aquilo, eu ia lá e perguntava, tio, por que minha mãe não pode raspar as pernas? Ele falou, porque se nasceu é para deixar. Eu falei, amém. Então minha barba nasceu, tio, eu vou deixar. Ele, não, a barba você tem que tirar, porque ele não aceitava a barba. E aí eu falava, por que ela tem que deixar e eu tenho que tirar? Você pergunta demais. Eu sabia, ele não tinha resposta. Tadinho, ele estava seguindo tradições que passaram para ele, né? E com isso afastou gente, magoou gente, a força da tradição que Jesus falou. Vocês colocam mais peso sobre as pessoas do que aliviam as cargas delas, e é isso que a tradição faz. Tradição são coisas boas, comer à mesa, juntar com a família, respeitar os mais velhos, isso é tudo tradição que a gente leva, e são bons hábitos que a gente adquire, mas quando a tradição pesa mais do que a palavra do Senhor, pesa mais do que a boa orientação, a própria lei, aí não é um peso que se torna. Então, eu fui ovelha e sou pastor, mas louvo a Deus por um dia como esse. Eu falei, Senhor, eu vou pregar outra coisa. Mas aí, falei, não, é interessante que eu fale sobre isso como pastor da igreja, porque é bom a gente lembrar alguma coisa, e o que estava na minha mente é, pastor para quê, irmão? Para quê, pastor? Numa geração que a gente está vivendo com tantos desigrejados, o que são os desigrejados? São os infelizes, no bom sentido da palavra, se é que tem um bom sentido para infeliz, não é? Infeliz de não desfrutar da cobertura de um pastor, porque ele se magoou com algum pastor no passado, porque ele teve uma experiência ruim em algum lugar, então ele considerou que o problema dele é pastor. Se eu viver sem pastor, eu não tenho problemas, e você tem problemas quando você não tem pastor. E eu queria hoje levantar um pouquinho disso. O dia a dia de um pastor, eu estou falando do meu dia a dia, é tão interessante, né, quando eu digo assim para os colegas que às vezes falam, pastor, é uma doideira, mas é uma doideira tão encantadora, não é? Ontem de manhã, meu sábado, eu acordei e eu tinha um planejamento, eu tenho uma agenda, irmão, eu tinha uma agendinha para seguir, não é? Então, fui ler a minha agenda, mas aí, já recebo cedinho uma ligação de Carla, pastor, a coisa pegou. Aí você pega a sua agenda e fala, depois a gente volta para cá. E aí, agora vamos fazer o quê? Vamos para o hospital. Mas eu tinha pedido para darem uma limpeza na casa nossa aqui em frente. Aí alguém me liga, pastor, aonde está a chave da casa? A chave da casa tem que estar no chaveiro, no claviculário. Não está lá. Então, vou passar aí para mexer nisso. Você vai atendendo emergências. Aí saio daqui e vou para o hospital. E aí, no caminho, vou recebendo recados. E a gente vai, pode voltar um pouquinho, a gente vai, não, aquele é o meu, está certo, já cheguei lá, já lembrei, é que aquele mostra o próximo e aqui é o que vocês veem, vou aprendendo aos poucos. Tecnologia, irmão, né? A gente esbarra, né? Mas o meu dia inteiro, aí lembro, os presentes dos pastores, nós não compramos, os que não estão aqui, daqui a pouco a gente vai honrá-los, chamar a atenção deles, que eles não vieram ao primeiro culto, e né, a gente devia entregar agora, né? Falei, vamos entregar agora, irmãos, para eles, e no segundo a gente fala, já entregamos no anterior, não é? E aí vocês procuram onde está com alguém, não é? Mas, tadinho, daqui a pouco eles chegam, né? E aí, tem que comprar os presentes, e aí estamos nessa loucura, recebo um telefonema,
Morreu a Rosa Malena. Rosa Malena, uma amiga de 50 anos daquele conjunto que eu falo tanto aqui, que a gente cantou e dirigiu. A gente orou por ela semana passada, morreu ontem. Tenho que sair daqui do segundo culto correndo para ir para o enterro. Você não pode programar o dia, não é? Talvez você possa dizer, eu não vou no enterro, era uma amiga, mas eu não vou, eu tenho que ir. Ah, o Ângelo está no hospital e está numa situação difícil e o médico quer passar algumas notícias. Você pode ficar com o que eu te repasso, eu tenho que ir. Então, o meu dia é diferente do seu. Obrigatoriamente, ele é diferente do seu. E isso vai gerando uma descarga de hormônios, uma descarga psicológica. Você tem uma agenda para cumprir. E eu pensando, eu tenho que parar para colocar essa mensagem como eu gosto de fazer, digitar no computador, imprimir e ter meu papel aqui, ou colocar no iPad da Ângela, aquele de capinha rosa que eu uso de vez em quando, tem que colocar ali. Eu tenho que fazer o PowerPoint para colocar lá para ficar visualmente mais agradável. Eu tenho que fazer tudo isso. Que hora que eu fui fazer tudo isso, irmão? Meia-noite. Eu tenho que fazer. O dia não me deu chance de fazer. E ainda estou com os netos em casa, com a filha e o genro, e aí uma série de coisas acontecendo. O dia de um pastor é diferente de qualquer outro. E aí eu queria falar um pouquinho sobre isso, sobre a recompensa de honrar os pastores. Mas será que honrar pastores ainda gera recompensa? É o que a Bíblia diz. Anualmente, milhões de reais ou de dólares, mas milhões são gastos pelas pessoas, e incluir a gente, alguns que estão aqui, em outras pessoas, através de tickets, de ingressos, de shows, de discos, de livros, de celebridades, de jogadores, né? Milhões são investidos nessas pessoas, nesses artistas, que não depositam nada de volta na pessoa que está comprando o ingresso, o livro, o CD, ou que está indo num jogo para assisti-lo. Jogadores que nem sequer se abalam se eles perdem um pênalti, e o time dele cai para outra divisão e você fica chorando em casa de raiva. Eles não estão nem aí, ganhando 1,5 milhão, 2. Ele perde o pênalti por falta de treino, por falta de foco. E aí o seu time é rebaixado, você morre de raiva, o salário dele não é descontado em nada, ele não sabe da sua existência, mas você ainda é sócio torcedor. Você paga mensalmente para o seu clube continuar, em dia você paga o ingresso, você arranja um atestado. Quando eu falo você, falando das pessoas, as pessoas ainda arranjam um atestado para no dia seguinte, que é uma quinta-feira, dizer para o médico que não está bem, porque ele ficou na quarta-feira até meia-noite chorando o time dele que perdeu o jogo. E essas pessoas que estão lá sendo investidas não investem nada, não depositam nada de volta naquele fã, naquele torcedor. Jogadores, artistas que não conhecem seus fãs, pessoas que não conhecem seus seguidores e têm milhões de seguidores na internet, mas não conhecem quem está lhe seguindo, e artistas que não sabem da sua existência, jogadores que não se lamentam quando eles têm uma performance sofrível, mas ainda assim há um investimento milionário nisso, bilionário. Pessoas investindo em outros que não depositam nada de volta neles. Qual é a vida do pastor, irmãos? A vida do pastor é depositar na vida das pessoas. Não estou falando de um pregador de internet, não estou falando de um evangelista de cruzadas que tem uma equipe que prepara tudo, tem alguém que patrocina, ele vai lá com a mensagem que ele levou 6 meses preparando, aí ele prega, ele sai dali, entra no carro dele com os seguranças e ele vai embora. Não, estou falando de pastor que tem cheiro de ovelha, que você convive, que você conhece o número. Aqui na igreja todo mundo sabe meu número, até quem não é da igreja sabe meu número, e liga para as coisas mais. Essa semana alguém me ligou e senti assim, meu Deus, que carinho. Pastor, não sei se está aqui a pessoa, mas me ligou dizendo, pastor, minha cachorrinha está mal toda a vida, eu preciso que o senhor ore por ela. Eu falei, estou aqui para isso, irmã, bora. A gente ora pelos amados que temos. Minhas filhas faziam eu orar pelo cachorro que a gente tinha. Até quando ele ficava bravo querendo me morder, pai, ora para ele se acalmar. Eu orava para o cachorro não me morder. Quem mais tem esse privilégio, irmãos? Mas pastores foram chamados para dedicar a vida nos outros, depositar a vida deles nos outros. E aí,
Quando o Senhor olhou, voltando ao texto, quando o Senhor olhou e viu as pessoas, a comparação que ele fez é muito forte, que ele disse, são como ovelhas que não têm pastor. Você é uma ovelha, você tem cara de ovelha. Diga para o seu irmão, você tem cara de ovelha. Você até tem cheiro de ovelha, fala para ele. Não, irmãos, aí não. Mas é para essas pessoas, é com essas pessoas que o Senhor está se referindo. E aí ele fala do trabalho de pastor. O trabalho do pastor não é de 9 às 18, irmão, não é de 9 às 18, é o dia inteiro. Quando você sai do seu trabalho no final do dia, você fecha sua escrivaninha, você fecha seu computador, você guarda seus papéis e você fala tchau para o patrão, acabou, tchau e benção, só segunda-feira. Quando termina a sexta-feira, meu final de semana está só começando, está ficando intenso, aí vem coisa para fazer. Numa igreja ativa como essa, que tem um montão de coisas acontecendo, não é? E não basta ser pastor, tem que participar. Então, ginástica dos sênior, está lá o personal. Cadê você, pastor? Tem que estar aqui, irmão, mais cedo. Ninguém quer saber que eu fui dormir 1h30 da manhã, e para estar aqui 8 horas, corre lá, pega isso, levanta e tal. Nosso trabalho não é de 9 às 18. Pastores não têm trabalho, pastores têm chamado. Chamado. Por que às vezes você encontra os pastores por aí que estão dando dor de cabeça? Porque eles acham que é o trabalho deles. Eles não viram que é um chamado. Chamado significa, tem 1000 pessoas, vem você e vem você, os outros são dispensados. Isso é chamado. No meio de uma multidão, o Senhor me chamou. Então não é meu trabalho, eu gosto do meu trabalho de pastor. Que trabalho? Você tem um chamado. Quando eu olhar para o ministério pastoral como um trabalho, eu começo a declinar. Porque aí você me liga 6 e 5 da tarde, irmão, acabou meu expediente. Que isso? Me liga segunda. Não, hoje não. Sexta-feira, 6 e 5, acabou. O médico pode fazer isso. Cadê o doutor? Já sabe, terminou o plantão, ele já foi. A loja já fechou. O shopping já abaixou as portas. E o pastor, ele está vivo. Estando vivo, ele atende. Chamado não é trabalho. Pastor não tem trabalho, tem chamado. Jeremias capítulo 23, verso 4 diz assim, o mesmo Senhor dizendo, diz o Senhor, eu levantarei pastores sobre o rebanho. O Senhor dizendo, eu levantarei pastores sobre o rebanho. Ele não disse, eu vou passar isso para Gabriel, eu vou deixar isso, não, eu levantarei. E a expressão mais forte nesse versículo é sobre, que toma conta, que supervisiona, eu levantarei pastores sobre o rebanho. Pastores são encomendados por Deus para tomar conta do rebanho. É isso que diz o versículo de Jeremias 23. Você pode ter pós-graduação, você pode ter doutorado, você pode ter carisma, você pode ter mais idade, você pode ter mais experiência que seu pastor. Mas a hora que você olha para ele e você tenta equalizar, equiparar o seu pastor com você, naquele momento você deixa de receber do pastor o que ele tinha para depositar na sua vida. E tem muita gente que hoje, não, porque meu pastor é um garoto. Meu pastor é um garoto, gente. Meu Deus, eu tenho 70 anos de idade, uma vida inteira eu já vivi de experiência. Aí a igreja agora bota um pastor de 30 anos. É um garoto, o que esse garoto tem para me ensinar? Ele pode não ter muito para te ensinar, mas ele vai começar te ensinando humildade, que você está com falta. E não é a idade dele, nem é o sobrenome dele, nem é a formação dele, é que ele foi escolhido e você não. Você tem trabalho, ele tem escolha, ele foi chamado, então ele foi escolhido para ser seu pastor. Sorte sua. Enquanto a gente não observa isso, o meu pastor, esse que eu falei que foi meu tio, quando eu observo assim os pastores da minha vida, o meu tio, ministerialmente falando, ele me ensinou o que não fazer, porque na tentativa dele de pastorear, ele gostava de obras. Então ele passava o dia, derruba aquela parede, agora constrói aquela, passava uns anos, aquela parede, vamos construir aquela que eu mandei derrubar e refazer a outra. Ele passava a vida no prédio, ele nunca teve gabinete pastoral. Então, se você quisesse falar com ele assim com o servente pedreiro do lado pedindo um negócio, o empreiteiro do outro, ele no meio, e ia falar com ele, pode falar, ele estava ali,
Eu disse assim, não, aí não. Sim. Tá difícil sim a coisa em casa? A esposa está falando, já te falei, não pinta isso e tal. Não, pode falar. Ela falou que ia embora e tal, irmão. Então, para mim, não servia. Eu dizia, não vou, não quero atenção. Ele não conseguia, porque o rebanho para ele não era o mais importante. Ele queria dar um prédio agradável para o rebanho dele. E isso eu falei, não é o que eu quero para mim. E ele sabia que eu tinha um chamado pastoral, tanto que eu comecei a ser preparado para assumir o lugar dele, já que meus primos todos se desviaram, e aí, os filhos dele, então eu comecei a ser preparado, mas no final vi que não ia dar, e quando saí, vi que o meu caminho era fora dali mesmo, e graças a Deus, Deus fez diferente assim. Mas eu questionava, perguntava e tentava entender, mas não podia respeitar a unção pastoral dele. Ele era o meu pastor da minha vida, da minha família, e eu tinha que entender isso. O Senhor levantou e chamou pastores e os capacitou sobre as ovelhas. Unção pastoral não é dada horizontalmente. Você estudou o mesmo que eu estudei, ou mais do que eu, você tem a mesma idade que eu, você pode me chamar pelo nome, irmãos, isso não me incomoda. Lá fora, todo mundo chama você, até você vai falar com o presidente, se chama de você não fala o senhor, não é? E em espanhol também é a mesma coisa, você fala usted, você não fala senhor, você não fala assim. Quando você fala senhor, está falando do senhor mesmo. Mas no Brasil é muito comum as pessoas ainda chamarem o pastor de senhor. Amém. Se me chamar de você, amém. Se me chamar de Jason, amém. Só não pode te respeitar, só não pode achar que a gente está na mesma linha, porque a gente não está. Chamado pastoral não é horizontal, irmãos, é vertical, é de cima para baixo. A gente tem que manter isso em mente. Você me conhece, eu não sou pastor de estar chamando a atenção. Vamos para o gabinete, hein? Gabinete essa semana, vamos lá, que eu vou dar uma correção e tal. Às vezes não muda o tom de voz, fala uma coisa para entender, ou então usa uma frase do tipo, você repete o que você falou? Eu ouvi tudinho, mas repete, que eu quero que ele declare de novo, até para ele pensar no que ele falou, dando uma chance, né? Falou uma batatada, eu digo, o que você disse? Aí, não, esquece, pastor, esquece. Eu falei, já processou, e falou, não era para ter dito isso, ok, amém, esqueceu, pagou o registro e tal. Mas você tem que entender isso, meu irmão, e às vezes você veio de uma experiência anterior, onde você se equivalou ao seu pastor, equiparou-se a ele, mesma coisa, não, era como eu, porque era a mesma idade. Não, a unção é vertical. Pastorado não tem a ver com conhecimento, tem a ver com posição. Eu levantarei pastores sobre elas, o tempo inteiro, pastor olhando, para sair um leão da moita, para não aparecer um urso lá no final da floresta, para vigiar as ovelhas, que são responsabilidade dele, e ele vai dar conta delas. Quando as ovelhas se submetem ao pastoreio, elas são recompensadas, e eu quero pelo menos falar isso. Recompensas que você recebe por você se submeter ao pastoreio do seu pastor. Primeiro, diz o texto, e elas não terão medo. Tem um montão de ovelhas amedrontadas aí. Eu acho que funciona, porque eu ouço os testemunhos. Às vezes uma pessoa vem, pastor, eu estou com medo, esse governo está incerto, e gente sendo desempregada, e eu não sei o que está acontecendo, eu estou com medo. E a gente fala, irmão, deixa eu orar por você. E aí você dá uma palavra de 3 minutos, e a pessoa sai sem medo. Isso não é mágica, irmãos. Isso é algo que você recebe para depositar nas pessoas. E o Senhor disse, nesse texto de Jeremias 23 e 4, diz, porei sobre elas pastores que as apacentem, sobre elas, e elas não terão medo. Essa relação das ovelhas com o pastor gera essa ausência de medo. Elas não terão medos. Essa é a primeira recompensa que as pessoas recebem como ovelhas, quando se submetem ao pastoreio. Elas são recompensadas com essa confiança. Tem alguém cuidando de mim. Diga, tem alguém cuidando de mim. Nós estamos olhando sobre sua vida, jejuando por você, clamando de madrugada, coisa linda. 3 da manhã, você foi dormir 1, cheio de sono. Quando o sono começa a ficar gostoso, Deus te acorda com o nome de uma pessoa bombando na sua mente.
Cleide, caramba, que tá? Você vira para o lado e você muda e Cleide. Qual a opção que você tem se você quiser dormir? É levantar. Senhor, o que aquela alma está precisando? O que aquela alma? Às vezes a gente fala alma penada, às vezes a gente fala alma empenada, às vezes a gente fala só alma. O que aquela alma está precisando? E Deus nem registra, fala, ora por ela, rapaz, tu foi chamado para isso. É o melhor que você faz. Sim, sabe, Senhor, alcança agora. E os testemunhos, irmãos, são os mais gratificantes. Ao longo da minha vida pastoral, pastor, o senhor orou por mim ontem. Por quê? Eu estava numa luta danada, de repente, sem saber o que fazer, me veio uma paz, aí eu tomei a decisão e o negócio deu certo. Falei, orei, o senhor me acordou para orar por você. Essa carga que o Senhor põe sobre elas, levantarei pastores que as apacentem, e diz o texto, e elas jamais terão medo. É a primeira recompensa de se submeter ao pastoreio, ao comando, ao cuidado do seu pastor. Segundo, diz o texto, não andarão desmaiando, que na realidade no original diz, não ficarão assustadas ou não serão desencorajadas. Na sua submissão ao pastorado que o Senhor coloca na sua vida, você, além de não ter medo, você também se sente encorajado. Você nem nota, irmão. Você vem num culto, entrou aqui, borocochô, entrou aqui desistindo, é hoje, vou dar um chute nessa barraca, ladeira abaixo. Aí você vem, aí tem os louvores, você está sendo anestesiado, nem está notando. Aí, né, a sala de cirurgia está sendo preparada, você sendo anestesiado nos louvores, alegrinho, levantando as mãos e está entrando na veia e tal. Daqui a pouco você está tranquilo, aí a palavra vem com bisturi, corta o que está indevido, lança fora, abre, costura e tal. Aí você sai, acordou da cirurgia, nem notou, acabou o culto e sai, cumprimenta um, cumprimenta outro, saiu diferente, não notou, saiu encorajado. Quando é que isso acontece? Quando você se submete a esse pastor que Deus levantou sobre sua vida. Quando você não se submete, você sai daqui reclamando. E nada. Esses hinos, eu não sei onde ele arranja esses hinos. Não sei onde ele arranjou essa mensagem. Meu Deus, ele já foi melhor, hein? Já foi melhor. Caramba. Em outros tempos. Agora, é porque Deus colocou uma palavra no meu coração que eu nem queria, por sua causa. E você não entendeu, que você foi costurado durante a mensagem, que o bisturi correu solto e você não percebeu. Quando você submete, primeira recompensa, você não tem medo. Segunda, você é encorajado pela palavra do pastor que o Senhor coloca no coração dele. E o versículo termina dizendo, e de nada terão falta. Lembra do Salmo 23? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não falta luta, não falta problema, não falta um montão de coisa, nada te falta. Mas por você ter um pastor, nada te faltará. Uma palavra, como eu gostaria, irmão, de abrir uma gaveta mágica e dizer para Carla, para Rayane, para Luane, olha aqui, eu tenho uma oração mágica nessa gaveta, vai lá e coloca essa oração em cima do Ângelo, que ele vai estar aqui no próximo culto. Eu gostaria de ter isso, mas não temos. Mas a gente tem uma palavra de fé, olha, mantenha fé no Senhor. Olha, Deus é soberano, a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Ele está tocando num montão de gente enquanto ele está lá calado, sedado, entubado. Deus está cuidando, Deus está fazendo você orar, que você não orava tanto assim. Deus está movendo aquele médico que era em coração endurecido. Deus está fazendo, o propósito dele está se cumprindo de múltiplas formas. Deus está fazendo o que ele sabe fazer. A gente faz isso. A gente não faz mágica, não. Adoeceu, a gente ora e cura. Morreu, a gente ressuscita. Porta se fechou, a gente abre. Não, irmão, nós não temos esse poder. Mas nós temos palavras que fazem com que você não tema, com que você se sinta encorajado e que você se sinta que as faltas serão supridas. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Vai estar com sede? Vai ter água boa para beber. Está com fome? Vai ter comida boa para você se alimentar. Então, quando você está debaixo de cobertura pastoral, o seu final, hoje você pode não estar bem, mas o seu final será melhor do que quando você começou. Vou repetir para você preparar aquele amém. Quando você está debaixo de cobertura pastoral, o seu final será melhor do que quando você começou. Amém.
E você não consegue crescer de maneira apropriada sem a cobertura de um pastor. Olha, você pode crescer, mas cresce desajustado. Crescer de maneira apropriada, você precisa, tanto que a Bíblia diz em Efésios 4, que Ele mesmo, esse Senhor que escolheu os pastores, Ele mesmo deu uns, falando do corpo pastoral, do ministério da igreja, Ele deu uns para apóstolos, Ele deu outros para profetas, Ele deu outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, para quê? Para a edificação do corpo, para que você seja construído, e o texto é muito claro, para o aperfeiçoamento dos santos. Para ser aperfeiçoado, você precisa dessa liderança pastoral, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Como é que o corpo de Cristo ao qual você pertence é edificado? Pelo ministério que o Senhor levantou, por aqueles que Ele chamou para estarem sobre as suas vidas. Algumas pessoas são alimentadas espiritualmente até o momento que elas dizem: eu vou sair dessa igreja que eu não me sinto mais alimentado. Não é que está faltando alimento, é que você parou de comer. Já ouviu essa frase? Eu já ouvi. Pastor, eu não vou estar mais aqui. Por quê? Eu não me sinto mais alimentado aqui. Deixa eu perguntar, a comida nessa casa é boa, irmão? Tem pasto verde aqui ou a gente tem oferecido palha velha para você? Aí, irmão, vai comendo isso aí, vai mascando, entendeu? Até a coisa melhorar. Não. Nossa preocupação é de que você saia daqui bem alimentado. E a gente pergunta ao Senhor, o que ministrar para esse povo, Senhor? O que eles precisam hoje? A gente se preocupa em saber que dieta o Senhor quer aplicar para seu rebanho em cada dia, pelo cuidado que Ele nos move a ter. Então alguns dizem: eu não sou mais nutrido, não sou alimentado. Não é que não há mais comida, é que pararam de comer, decidiram não comer mais. Há ovelhas que decidem não comer mais, greve de fome. Não vou receber essa palavra. Você vem torcendo para que seja o pastor Erickson que prega. Eu gosto do jeito dele pregar. Não, ele bate bonito. Eu saio dali quebrantado mesmo e tal. Aí chega aqui e entro eu para pregar. Pedi ao Senhor, falei com o Senhor que eu estava precisando. E Senhor, você está decidindo se nutre ou não. Irmão, quando é que uma criança diz: eu vejo meus netos lá em casa, eles só comem farinha láctea aqui no Brasil. Aí de manhã cedo eles: eu quero farinha láctea. Quem vai se atrever? A mãe falou que pode, que vai comer farinha láctea, é farinha láctea. Eles não dizem: eu quero isso hoje, você vai comer farinha láctea. 11 horas da noite, a Estela fala: vovô, não comi açaí hoje, eu já vou me preparar para buscar um açaí em algum lugar. A mãe: não. Ela já comeu bastante açaí essa semana, pai. Fica ela tristinha, eu fico tristão. E o açaí não chega. Não são os filhos que dizem aos pais, irmãos, o que eles vão comer. São os pais que decidem. Tem que ter peixe nessa casa, tem que ter legumes, tem que ter verduras. Você tem que comer isso. E agora você, como ovelha, você achou que chegou a um nível tão alto que você decide: isso eu não vou abrir minha boca para comer esse alimento, não vou comer. É claro, há casos em que você começa a notar que você já está sendo está amargurando com o alimento que te dão, um alimento que vem mesclado, temperado com afronta, temperado com azedume, que quem está ministrando está chateado, está incomodado, está ferido, e aí ele vai ferindo a quem ele ministra. Mas se não é esse o caso, e a gente espera que não seja, vigie para que você não esteja fechando a boca quando o alimento é servido. Uma outra razão para você não estar se alimentando na casa de Deus é que você já encheu a barriga de tranqueira durante o dia e de noite você não tem mais fome. Quem passa o dia, está no sinal, o cara vende um negocinho, pega e come, aí passa num fast food e compra um sanduíche daquele e toma 500 ml de refrigerante. Quando chega de noite, a esposa que preparou um alimento saudável, que foi na rua, que foi na feira, que preparou, que cozinhou e preparou a mesa e colocou, você diz: eu estou fastiado hoje. Não, você encheu a barriga de tranqueira, de fast food, de junk food, como a gente fala. E aí você agora não tem fome. O que é isso? Você encheu a sua barriga de vídeo, de pregadores que você não conhece a vida, de TikTok, montão de podcast, de outros, que a comida da sua casa perdeu a graça, já não te agrada.
Irmão, a gente não vive de comida de restaurante. Todo mundo gosta de ir no restaurante porque não tem que lavar prato no final, não é? Principalmente as esposas, não, vamos, acabou, levanta e vai embora. Alguém vai cuidar disso. Mas você não vive de restaurante. Até quem trabalha como representante comercial, tem que estar viajando, que cada dia come no lugar, tem que estar se cuidando com remédio, com cuidados estomacais, com gastros. Por quê? Porque é cada dia um tempero, é shoyu, e é mexicano, e é comida portuguesa e tal. Cada dia como um negócio. No final de semana está doente em casa e a pobre da esposa que às vezes paga o pato. O que você cozinhou que eu não estou me sentindo bem? Aquele montão de coisa que você comeu na rua. Tem crente assim, come um montão de coisa. Você quer a prova? Eu perguntei agora há pouco, a comida dessa casa é boa, irmãos? A comida dessa casa é boa? Ok. Quantos aqui, não me responda agora, você só fica quietinho, eu vou só olhar para os seus olhinhos. Se a comida da casa é boa, quantas vezes você pegou mensagens dessa igreja que são gravadas, estão no YouTube, e você repartiu com alguém? Porque eu recebo gente aqui da igreja me mandando vídeos de pregadores que eles não conhecem, o que eu conheço, eu digo, Jesus, temos aí, nem sabe quem é a figura, nem sabe onde anda, mas me mandam mensagens que são interessantes, que são boas. A fonte não é das melhores, mas repartem, mandam para outros. Eu pergunto, será que eles mandam também as mensagens do seu pastor? É uma maneira de você honrar seu pastor, que você diz, meu pastor fala muito bem, olha, Deus usa. Você se preocupa de pegar uma mensagem que Deus usa esse púlpito para compartilhar e passar para outros? Ou você mais está passando as celebridades dos vídeos para outros? E aí depois você não entende por que você já não tem fome. Vou terminar. Você vive, irmão, de feijão com arroz. Fala para o seu vizinho, você vive de feijão com arroz. Lá em casa é assim. A gente pode comer na rua, um camarão, não sei o quê, mas eu vivo da comida da casa, o básico da casa. Ela fala, amor, eu não faço comida sofisticada, nem quente, nem quero. A gente gosta da comida de casa, que te mantém, que dá sustância, né? Como fala no Nordeste, dá sustância, comida típica. Deixa eu terminar. Seu pastor não pode ser substituído por um CD, por um podcast, nem por um evento. Tem um pastor que você aprecia fazendo um evento, que aí Deus te abençoe. Você não vive daquilo não, irmão. Ele vive daquilo. Você não. O último que me convidaram para ir, pastor, quer que a gente arranje um boleto? Vai ser num ginásio aqui na Barra da Tijuca, 1.200 a entrada. Falei, eu vou para ouvir um pastor pregar e vou pagar 1.200? Foi por isso que ele vem no jato particular. Por isso que ele mandou cadeira VIP para um montão de amigo dele, porque tem um montão de gente pagando 1.200, são 10 ou 12 mil lugares na arena, então você faz as contas aí, você que é melhor de matemática do que eu e tal, e aí você vai e fica feliz, porque você ouviu uma celebridade ouvindo. A resposta é, esse alimento dura quanto tempo no seu estômago? E às vezes o que você está precisando ouvir, irmãos, é umas lapadas, para você tomar jeito, entendeu? Para você despertar diante de Deus e poder ser o crente que Deus espera que você seja, a ovelha que o Senhor espera que você seja. Jeremias 3:15, o Senhor diz assim, eu mesmo vos darei, eu mesmo, diz o Senhor, vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentarão com sabedoria e com inteligência. E quero ir para o último slide, 3 maneiras de você honrar seu pastor. Como é que você pode honrar seu pastor? Então aqui, primeiro, siga seu pastor. Pode ficar de pé. Siga seu pastor. 2 de Reis, capítulo 2, fala que Elias avisou a Eliseu, estou para ser tomado, eu vou sair daqui. E aí Elias falou assim, eu quero a unção que você tem em dobro. Sabe o que Elias falou, irmãos? Esse é um pedido difícil. Se você me vir na hora que eu for tomado, vai ser concedido. Fora disso, você não leva. O que ele fez, irmãos? Ele seguiu Elias por onde Elias ia. Isso deixa uma lição para você como ovelha. Siga seu pastor, onde quer que seu pastor vá, no sentido espiritual, siga seu pastor, como ele fez. O que significa seguir? Mantenha o foco no que é devido. Para com essa bobagem, qual o carro que o pastor dirige? Qual a marca do tênis dele? Quanto dinheiro ele está ganhando por mês? Essas coisas só desviam o seu foco, não te ajudam em nada.
siga seu pastor. Eu quero seguir, como o Eliseu falou, não quero me importar com mais nada, onde ele for eu vou, porque a hora que ele subir eu quero a unção que ele tem. Mantenha o seu foco no seu pastor. Estou notando, olha, ele está engordando, vou orar, Senhor, por ele. Estou notando, ele parou de tossir, olha, estou notando. Siga seu pastor. Segundo, entenda que o seu chamado, diga meu chamado, o seu chamado tem a ver com minha visão. Olha o que diz Atos 16:10, Lucas escrevendo: depois que Paulo teve a visão, quem é que teve a visão? Depois que Paulo teve a visão, nós nos preparamos. O verbo vai para a primeira pessoa do plural agora. Depois que Paulo, está falando de uma pessoa, teve a visão, não foi depois que nós tivemos a visão, não. Depois que Paulo teve a visão, nós nos preparamos para partir para Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para pregar o evangelho ali. Como é que esse rebanho declarou que, entendeu que era para pregar na Macedônia? Pela visão que Paulo teve. Eu tive a visão, um cara na Macedônia falando, vem aqui e prega para nós e ajuda-nos. A visão de Paulo declarou e definiu o chamado do povo. Pastor, eu tenho uma visão, o dia que você for pastor, você põe ela põe em ação. Agora é na minha. E é assim, não foi eu que inventei esse processo, não. Glória a Deus. Mas siga seu pastor. Segundo, submeta-se ao seu pastor, a visão dele. Esse negócio de comprar terreno, deixa eu te chamar a atenção agora. Se no seu coração você está dizendo assim, eu não acho que era para comprar terreno agora, você tem que se alinhar. Nós temos entre nós alguém que está remando para trás. Está todo mundo remando para lá, o nosso terreno, vamos embora, gente. E no meio tem um. Gente, caramba, esse barco podia ir mais rápido. Mas não, às vezes ele até parece que vai parar. É você no seu coração dizendo, não sei não. Irmãos, a nossa opinião como ovelhas é interessante, mas não é o que determina. Quem é que vai ser culpado se a coisa der errada? Quem é? É o que leva a visão. Então, suporte o seu pastor apoiando a visão que ele tem. Submeta-se. E por último, suporte o seu pastor. O que significa suportar? Apoie. Por que o povo de Israel venceu a batalha contra os amalequitas? Moisés estava cansado, irmão. Subiu a pedra lá em cima. De lá ele tinha uma visão. Mãos erguidas com o cajado na mão. Pai, dá vitória para o teu povo, para o teu rebanho de Israel, dá vitória. Foi cansando, dá vitória, Senhor. Aí começou o povo a perder a batalha. Ah, meu Deus, dá vitória, Senhor, dá vitória. Correram lá, Arão e Ur, botaram uma pedra, ele se assentou na pedra, um agarrou num braço, o outro no outro, e diz, até que o sol, final do dia, final das conquistas, até que o dia terminasse, os dois segurando o braço de Moisés, porque Moisés clamava. A vitória estava no clamor de Moisés, do pastor de Israel. Mas ele precisou de ajuda para manter os braços levantados. Siga seu pastor, submeta-se ao seu pastor e suporte seu pastor. Suportar aqui não é aquele negócio, ele não gosta dele, mas suporta. Vou suportando. Não é de tolerar, irmão, é de dar suporte. Dá seu ombro aí, irmão. Preciso do seu ombro, do seu apoio. E assim a gente segue adiante. Quantos dizem amém? Amém. Eu quero orar por você como pastor essa manhã, crendo que você está orando por mim para que o Senhor me abençoe. Baixe seus olhos. Pai, eu quero abençoar o teu povo essa manhã. Já fiz isso tantas vezes, em tantos lugares. E me alegro até hoje em ouvir testemunhos de 30 anos atrás, Senhor. Pessoas dizendo, mudou minha vida, pastor. Sua oração, seu cuidado, seu pastoreio, Senhor, mudou minha vida. Senhor, e eu quero nessa manhã te agradecer por esse chamado que o Senhor, que eu não escolhi, o Senhor me chamou. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. O Senhor me chamou e me escolheu, e eu louvo o teu nome por estar nessa posição, Senhor, por estar nesse lugar, por esse rebanho especial que o Senhor me deu, Senhor, por tanto carinho, tanto cuidado, tanto amor, Senhor, por estar num lugar onde eu me sinto amado, cuidado, Senhor. E nessa manhã, como pastor, quero mais uma vez abençoar o teu povo, declarar sobre cada um o teu favor, a tua graça, Senhor, a tua misericórdia, e declarar aquilo que tua palavra me dá autoridade para fazer. Portas abertas para aqueles que estão buscando ainda, Senhor, diante de portas fechadas. Saúde para quem está lutando contra uma enfermidade, uma dor. Senhor, declaramos paz nas casas que estão tumultuadas, nos lares que estão em conflito.
Declaramos harmonia entre cônjuges, entre pais e filhos, entre irmãos, Senhor. Fazemos isso na autoridade que Tua palavra nos dá quando nos levantaste sobre o Teu rebanho, que é Teu, Senhor. E temos a honra de ministrar. Abençoamos o Teu povo nesse dia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você pode, dê um aplauso ao Senhor. Deus te abençoe. Terminar te pedindo um favor. Eu sei que alguma vez no dia você ora, seja pelo alimento, seja para antes de dormir. Então, mencione meu nome, minha família, nessa oração, por alguns segundos. Senhor, lembra do pastor Jason, lembra do pastor. Isso aí vai fazer diferença na minha vida e na vida dos pastores dessa igreja. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Vão na paz do Senhor.